Que saudade de você! Momento de maior audiência do rádio brasileiro às 2 horas da tarde. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. E não se esqueça do sininho. Ao se inscrever, acione o sininho e toda a postagem será anunciada para você. E na carta da sessão Que Saudade de Você, a flor do cemitério. Na pequena cidade do interior de São Paulo, onde eu morava, tinha uma família de sobrenome Prado. Essa família, composta por 4 integrantes: o pai, o seu Mauro, a mãe, Dona Nádia, Marcelo, o filho mais novo, e Carol, a mais velha. Carol era muito estudiosa, uma ótima filha. Ao longo dos seus 15 anos, nunca decepcionou seus pais, nunca deu trabalho para o seu pai e nem para sua mãe. Sempre foi uma garota exemplar. No final do ano letivo do Fundamental 2, durante a festa de formatura da 8ª série, Carol chegou a ser homenageada por ser a melhor aluna da classe. Seus pais ficaram contentes com o resultado, com a homenagem que a escola fez a ela, que a classe fez a ela. E ficaram, claro, com muito orgulho da filha. Todos queriam descobrir qual era o segredo de Carol para que ela fosse tão bem nas provas, tão bem nas aulas. Porque, de verdade, ninguém havia estudando tanto assim para ela ser a melhor da classe. Como explicar? Como entender? Seu segredo, mais que particular e estranho, era estudar no cemitério. Ao final das aulas, passando despercebida, Carol se dirigia ao cemitério Boas Almas, que ficava a uma certa distância da escola onde ela estudava. E ali, no silêncio do cemitério, estudava horas, relembrando o que tinha aprendido ou revisando o conteúdo do que aprendeu. E gostava, depois de estudar, de andar entre os túmulos. Carol gostava de olhar cada túmulo, ver principalmente, observar principalmente as fotos e se admirar diante de alguma escultura, se emocionar diante de um túmulo de criança, um túmulo infantil. Era um hábito, quase como um ritual, de todas as tardes, ela estudar no cemitério e depois caminhar entre os túmulos. Numa dessas idas ao cemitério, entre as alamedas e os túmulos, Carol viu uma flor muito, mas muito bonita. Bela mesmo, linda de verdade. Tão bonita que aquela flor chamou a sua atenção. E se aproximando daquele túmulo com aquela flor tão bonita, ela sentiu um perfume delicioso. Um perfume gostoso. Aquela flor, muito bonita e cheirosa, estava meio que deitada sobre o túmulo, como se ela fosse pesada para sua haste e estava meio que tombando sobre o túmulo. Um túmulo que não tinha nome, um túmulo que não tinha placa e nem foto. Admirada com tamanha beleza e perfume vindo daquela flor, Carol decidiu terminar então os seus estudos daquela tarde. E justamente terminar de estudar perto daquela flor, sentada naquele túmulo e sentindo aquele perfume. Na hora de ir embora, ela ficou assim olhando para aquela flor, olhando para aquele túmulo praticamente anônimo,
quando ela decidiu, quando ela resolveu levar aquela flor para casa. Seria um desperdício deixar aquela flor tão linda naquele túmulo tão simples, tão abandonado. E assim, ela foi até a haste da flor e a puxou, a arrancou, com raiz e tudo. Quem sabe ela não poderia plantar em um vaso em sua casa aquela flor que tanto chamou a sua atenção, cujo perfume delicioso. Mas o que Carol não imaginava é que aquele simples ato de arrancar aquela flor do túmulo, levá-la para casa, na tentativa de plantá-la em casa, uma flor tão bonita, tão cheirosa, o que ela não imaginava é que essa atitude mudaria o futuro da sua vida. Chegando em casa, Carol fez um lanchinho da tarde e em seguida pegou um vaso que havia em casa sem flores e preparou a terra e plantou a flor e foi tomar banho. Quando saiu do banho, ainda admirou mais um pouco a flor, agora plantada naquele vaso, e imaginou o quanto a sua mãe iria gostar de ter em casa uma flor assim tão bonita e cheirosa. Assistiu um programa de televisão como fazia todos os dias. E de repente os seus pais chegaram. E a primeira coisa que seus pais repararam, principalmente a sua mãe, foi a flor. Sua mãe ficou encantada, deslumbrada com aquela flor. Até o pai, que não era muito ligado nisso, reparou. Mas Carol não disse que tinha trazido aquela flor do cemitério. Com certeza a reação da sua mãe, a reação do seu pai seria a pior possível. Pois nem mesmo que ela estudava no cemitério, eles sabiam. As horas passaram, jantaram e foram dormir. No meio da noite, o telefone de Carol tocou. Carol atendeu. E, ao atender, levou um susto. Uma voz estranha, uma voz tenebrosa. Devolva a minha flor. Devolva a minha flor. Devolva a minha flor. Carol perguntou: quem está falando? Quem está falando? Alô, quem está falando? Mas não teve resposta. Apenas a frase: devolva a minha flor. Devolva a minha flor. Carol bateu o telefone, entre assustada e ao mesmo tempo achando que fosse um trote. Ela não conseguiu dormir durante aquela noite. Não conseguiu dormir mais. Tanto que o telefone tocou outras vezes. Mas ela não teve coragem de atender. E foi numa dessas vezes que quem atendeu foi o seu pai. Porém, o telefone, ao ele atender, ficou mudo. No dia seguinte, os pais perceberam que Carol estava totalmente diferente e assombrada, como se estivesse assustada. Um aspecto, um semblante de gente com medo. Perguntaram, queriam saber o que aconteceu, o que houve. Você parece que não dormiu essa noite, tá com cara de sono, tá com cara de acabada, Carol. O que aconteceu? Carol então disse que tinha ouvido uma voz estranha no telefone e ficou com medo. Mas não falou sobre o que a voz dizia.
E nem tampouco falou sobre aquela flor bonita e cheirosa que ela havia trazido do cemitério. Então os pais disseram a ela que ela estava imaginando coisas. Que voz é isso? Isso é coisa da sua imaginação. E ainda deram uma bronca em Carol. Que negócio é esse ficar sem dormir? Olha aí, como é que você vai estudar? Como é que você vai aprender? Na noite seguinte, enquanto dormia, Carol teve um pesadelo terrível. Ela começou a ter um pesadelo exatamente com a flor do cemitério, com aquela voz ao telefone. Então ela estava meio que sonhando, meio que tendo um pesadelo, aquela flor, aquela voz, aquele túmulo, quando de repente o telefone tocou. E ela acordou, levou um susto. Ressabiada, muito ressabiada, com medo. Para não acordar os pais, ela atendeu o telefone. E no que ela atende, devolva a minha flor, devolva a minha flor, devolva a minha flor. Ela bateu o telefone. Seus pais, que tinham acordado com o telefone tocando, levantaram e foram até o quarto de Carol, porque viram que ela tinha atendido, saber quem é que tinha ligado àquela hora. Carol, transtornada, desesperada e apavorada, a voz no telefone, a voz. Mas, Carol, o que está acontecendo? Já é a segunda noite que você não dorme. Que voz é essa? A voz, mas o que houve? O que aconteceu? O que está havendo com você? Então a filha explica para os seus pais. Explica, finalmente diz a verdade para os seus pais, o seu Mauro e a dona Nádia, de que a voz era de uma pessoa que pedia para devolver a flor. Aí a mãe e o pai olharam, mas devolver que flor? A flor, aquela flor bonita, aquela flor cheirosa. Mas qual o problema? Você trouxe essa flor para casa, você plantou, ela está sofrendo um pouco porque talvez mudou de terra, ela está um pouco murcha, mas ela vai renascer, ela vai voltar a ser bonita. Não, mas eu... O que aconteceu, filha? Você e essa flor, e essas ligações, essa voz aí que você ouve, o que é? Mãe, pai, é que esta flor eu peguei no cemitério. O quê? Esta flor é do cemitério? Sim, mãe. Eu estava estudando lá no cemitério. Eu estava caminhando entre os túmulos quando me chamou a atenção esta flor, num túmulo abandonado, num túmulo tão feio, e de repente uma flor tão bonita. E aí eu sentei pertinho e estudei, sentindo o perfume dessa flor, admirando essa flor. Quando eu terminei de estudar, eu resolvi trazê-la para casa. E a plantei naquele vaso que estava sem flor. É ela, mãe. É ela. A flor do cemitério. Nesta hora, os pais de Carol ficaram desesperados. Mas por que você fez uma coisa dessa? Por que você tira uma flor de um cemitério e traz para casa? Então decidiram que assim que o dia amanhecesse, assim que o dia clareasse, eles iriam para o cemitério Boas Almas, procurariam o túmulo de qual ela tirou a flor e replantariam a flor naquele túmulo. Porque isso não é coisa que se faça, Carol. E outra, trazer para dentro de casa uma flor colhida de um túmulo
No cemitério? Você tá louca? Por que você fez isso, filha? E foi o que fizeram. Amanheceu o dia, levaram inclusive com aquele vaso, e no cemitério andaram pelas alamedas até chegarem àquele túmulo. O túmulo abandonado. Um túmulo sem nome e sem foto. E ela disse: é aqui, mãe. Foi desse túmulo que eu levei essa flor. Olha aqui essa terra. Inclusive foi daqui que eu arranquei. Então, nem o vaso a mãe deixou ser utilizado. Pediu para que a filha tirasse a flor do vaso e colocasse no mesmo lugar de onde ela tinha arrancado aquela flor. E assim foi feito. Quebraram o vaso e deixaram lá mesmo no cemitério. E a mãe, se dirigindo a Carol, disse: nunca mais faça isso, filha. Nunca mais. Nunca mais. Eu sei, mãe. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais eu quero entrar num cemitério. E assim, e somente assim, depois disso feito, é que a filha Carol voltou a ter paz. Voltou a ter noites de sono tranquila. Ainda quando toca de vez em quando o telefone, Carol se assusta. Carol fica apavorada, com medo daquela voz. Devolva a minha flor. Devolva a minha flor. Devolva a minha flor. A flor do cemitério. Mais uma história que a vida, ou além, escreveu. A flor do cemitério. Que saudade de você! Mais uma história YouTube Eli Correia Oficial.